Minha estante ficou pronta e eu quero te mostrar. Vlog da minha estante! Esse foi o primeiro dia, assim que ela ficou pronta, eu desenhei ela, que na verdade são 2 módulos, um de 1 metro e outro de 3. Só que a diferença ficou enorme e vamos ter que fazer um nicho ali para poder tentar disfarçar essa diferença de altura. Essa primeira, ela é um pouco menor, as prateleiras também têm uma distância menor do que a outra. Eu optei por ter esse armáriozinho embaixo porque eu tenho gato em casa, então eu não queria livros encostados no chão. Então, eu comecei a limpar e separar os livros para cada prateleira. Como elas têm diferença entre a altura de cada prateleira, eu estava separando os livros que cabem em uma e o que cabe na outra. Aí eu comecei a colocar na primeira, que geralmente vão ser os livros da Intrínseca, né? Que eles são menorzinhos. Minha estante está ficando assim. Ontem eu demorei muito para arrumar. Eu acho que eu arrumei mais ou menos 60% dos meus livros. Ainda falta muito livro para pegar no outro quarto, na casa da minha mãe, enfim. Finalmente, depois de uma semana, a minha estante está 100% pronta. E eu quero mostrar ela pra vocês. Como eu tinha comentado com vocês lá no início, essa estante aqui do canto, ela iria receber um nicho lá em cima pra poder tentar se igualar o máximo possível com a do lado. Tô tentando fazer um comparativo. Essa aqui, ela ganhou mais um andar, então eu ganhei esse espaço e mais esse aqui, que eu optei em colocar os boxes, porque quase não vou mexer nos boxes e tudo mais, então ficou aqui em cima os boxes da Sarah J Maas. Esse é o box da Julia Quinn. Aqui temos Desventura em Série e alguns outros boxes sortidos assim. Agora, esse lado aqui, a diferença foi que o marceneiro colocou essas divisões aqui no meio para dar sustento nas prateleiras. E mais do que isso, também ganhei um novo nicho deste lado aqui. Mas agora vamos ver como eu separei os meus livros, como na verdade eu organizei. Foi muito difícil, eu tinha organizado de um jeito, depois eu reorganizei. Depois eu organizei de novo. E eu acho que dessa vez ficou uma organização fácil pra mim descobrir onde é que estão os livros. Porque eu sou uma pessoa que sei muito qual livro cada editora publica. Então se você me perguntar, o livro tal, eu vou saber te dizer de qual editora é. Então fazer uma separação por editora, pra mim, faz muito mais sentido do que gênero. Como eu tinha falado antes, a parte de cima são os boxes. Aqui eu tenho essa prateleira menorzinha que eu botei os Funkos, porque tenho bastante, tenho alguns. Então coloquei alguns bonequinhos que eu tenho aqui. Aí entramos nessa prateleira aqui. Mais uma vez, essa estante ela é uma estante menor. A distância entre uma prateleira e a outra é menor do que aquela. Então aqui são para as editoras que têm aquele livro um pouco mais pocketzinho, sabe? Como, por exemplo, Intrínseca e Out. Eles têm muito livro assim. Então, essa prateleira foi pensada para essas editoras. Principalmente Intrínseca, porque eu tenho muito livro da Intrínseca. Então vamos lá. Essa prateleira aqui são livros da Intrínseca e começa com livros de terror, suspense, como toda a coleção de FNAF. Aí vem com thriller, drama e tal, até chegar no romance. Então aqui a gente também tem uma ordem de gêneros. Essa aqui de baixo é do grupo Record, que também tem alguns livros pequenininhos, como por exemplo, todos os livros de Um de Nós Está Mentindo, Um de Nós Está de Volta, Os Mortos Não Contam Segredos e etc. Então, a mesma lógica. Aqui começa com um livro meio que de fantasia, suspense, e aí vai até chegar nos romances. Essa aqui de baixo começa a vir um pouco das misturas entre as editoras, porque, sem dúvidas, eu tenho muito livro da Intrínseca, Record e Companhia das Letras. Mas aqui ficou meio que aquela mistura entre Out, Plataforma 21. Aqui não está separado por gênero, e sim totalmente por editora. Aí tem até aqui Darkside, aí aqui a gente entra Suma, Martin Claret, Morro Branco e assim vai. Para estante maior a gente meio que consegue ver um pouco a diferença.
A diferença ficou bem menor com relação ao topo de uma e da outra. E é aquilo, gente, continua sendo a mesma lógica, o que subiu não desce mais. Então lá em cima eu tenho muitas sagas que eu já li ou que não pretendo ler, mas que, quem sabe um dia, né? Então ali a gente tem toda a saga da Holly Black e do Mundo das Fadazinhas dela lá, que eu já li. Temos alguns livros da Bir Schwab, aí descendo mais um pouco, mesma lógica, tá tudo separado. Ali tá um pouco separado por gênero, porque essa prateleira aqui, ela é com livros de romance, mas estão separados por editora. Descendo aqui, a gente tem os livros um pouco mais mistos e que também seguem uma mesma ordem de editora. Tudo aqui. E a maioria dos livros que estão nessa prateleira aqui, principalmente, são os que eu já li, como por exemplo, a trilogia O Ceifador, que pra mim é a melhor. Essa daqui são livros de romance. E por incrível que pareça, a maioria dos livros que estão nessa prateleira aqui são nacionais. Até porque boa parte delas é da Record e a gente sabe o quanto a Record preza por autores nacionais. Então, nessa prateleira aqui, eu acabo tendo muito livro de romance e muito livro da Record de autores nacionais. Também temos uma prateleira só de livros do Stephen King. Alguém trocou a Sally pela Carrie. Não fui eu, alguém mexeu. Mas enfim, aqui nós temos uma prateleira só do Stephen King. Obviamente que ele teria um espaço só pra ele. E tem só mais um espacinho pra um livro. Aqui descemos para os livros de suspense, thrillers e etc. Também separados por editora. Aqui a mesma lógica. Separado por editora, livros de thriller, ação, fantasia e etc. Um pouco de tudo aqui. O importante daqui é ela estar separada por editora. Aqui, só da Dark Side. Esse armário ainda tem alguns livros que não vão para essa estante, vão para outro lugar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu tour rapidinho pela minha estante nova. E se vocês quiserem ver com mais detalhes os livros que eu tenho, que eu indico, que eu não indico, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe não pode ser o próximo vídeo. Tchau!